A palavra de Deus hoje, de uma maneira muito clara, vem nos formar a crescer na virtude da humildade. Os humildes são aqueles que agradam a Deus. A humildade, que tem como o seu contrário o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os pecados. E ao falar de humildade e orgulho, a gente não pode esquecer que Lúcifer, o anjo da luz, que ocupava um lugar acima de todos os outros anjos, lugar esse hoje ocupado por São Miguel, ele perdeu o trono, ele perdeu o céu por causa do pecado do orgulho, de querer ser mais do que Deus, de querer a glória para si. Hoje, então, a palavra nos convida a vencer este pecado, mas para isso é necessário muito esforço da nossa parte. Porque a leitura disse que o orgulhoso, para ele não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. É claro que existe o antídoto para o orgulho. O antídoto é este, a humildade. Mas este pecado enraizado, que talvez você até ao falar de orgulho lembre de alguém, é algo comum a todos nós. Por causa do pecado original, todos nós, cada um aqui precisa travar a sua batalha contra o pecado do orgulho. O orgulho que nos impede de sermos submissos à vontade de Deus. O orgulho que nos impede de pedir perdão e perdoar. Porque o orgulhoso, ele acha que está sempre certo. Então ele não sabe pedir perdão. Ele não sabe reconhecer quando erra. Precisamos crescer nesta dádiva. O humilde sabe escutar o outro. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão. O humilde, ele é manso. O humilde, ele sabe reconhecer e valorizar o outro. O humilde sabe reconhecer que nem sempre vai ter razão. E diante de seus erros sabe pedir perdão a Deus. Mas não só a Deus, também ao seu irmão. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi gente falar assim: perdão a gente pede para Deus. Eu já pedi perdão para Deus. E para quem você magoou? E para quem você feriu? É preciso quebrar esse orgulho. É preciso reparar no coração do outro o mal feito. Pedir perdão. O orgulhoso tem a sua oração rejeitada por Deus. Isso é forte. É uma palavra que diz que o Senhor rejeita a oração do soberbo, mas acolhe a oração dos seus humildes. Quem são esses humildes? A palavra hoje ela vai nos ensinando de muitas maneiras. Ela diz no salmo que cantamos: com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Quem é esse pobre? Na Sagrada Escritura, este pobre feliz, este pobre convidado a uma mesa, não é aquela pessoa que está passando fome e sofrendo injustiça social. Somos nós, que precisamos, entrando no caminho da humildade, reconhecer quem nós somos. Nós somos pó. Lembra da quarta-feira de cinzas? Tu és pó e ao pó has de voltar. Nós somos pó. Às vezes nos enchemos de vanglória, de vaidade, achamos que somos muita coisa, queremos ser reconhecidos, queremos ser aplaudidos, queremos ser valorizados, e a palavra hoje vem lembrar que nós somos um nadinha, mas um nadinha amado por Deus. Como vai dizer o profeta Jeremias, um vermezinho, Jacó, o vermezinho do Senhor. Humildade, palavra, tem como raiz humus.
Humus que é terra, mas que eu gosto de lembrar, especialmente de uma maneira ainda mais profunda. Vamos descer mais, né? Lá na minha terra, quem tem horta, aqui também provavelmente, né? As casas, os quintais, a maioria assim tem uma hortinha. Na casa dos meus pais também tinha uma horta. E cabia mim, meu irmão, molhar as plantas, né? E quando queria humus, a gente estava falando de uma coisa que a gente coloca no pé do alface, né? No pé das plantinhas ali, da horta, que é esterco, que é bosta. A palavra humildade tem como raiz isso, com respeito da palavra que eu estou usando. Humus, reconhecer que a gente às vezes é uma bostinha, que precisa da graça de Deus para poder brilhar, para poder ter valor. Agora, o humus, o esterco, quando ele está colocado no lugar devido, ele tem uma utilidade muito grande, há um valor, porque quando é colocado no pé do alface, deixa o alface mais bonito, traz nutrientes, enriquece aquela horta. Da mesma maneira, o humilde, que reconhece que não é melhor do que ninguém, que reconhece que diante de Deus, ele é um irmão entre irmãos. Deus me ama da mesma maneira como ama aquela pessoa que ainda precisa ser alcançada pela salvação e pela sua graça. Nós não somos melhores. Apenas estamos talvez um pouco mais à frente no caminho da salvação. Mas somos todos chamados a esta salvação. O humilde precisa reconhecer quem ele é. Agora, cuidado, não é humildade se fazer de coitado. Vitimismo não é humildade. Se colocar no lugar de, eu não sei fazer nada, eu não tenho nada para oferecer, isso daí é um coitadinho, isso não é humildade. Humildade também não é pobreza financeira. A gente fala para aquela pessoa que está passando fome, está passando necessidade, fulano é tão humilde. Não é isso. Até porque tem muita gente que não tem um centavo no bolso e que de humilde não tem nada. Não sabe pedir ajuda, porque é orgulhoso, porque é avarento, muitas vezes é soberbo. Então a pessoa pode ser que não tenha um centavo e não seja humilde. Então aqui você entende que o Senhor prepara uma mesa para o pobre. Quem é esse pobre? É todo aquele que se reconhece: Senhor, eu preciso, eu dependo de Ti. Eu sou pobre, pois nenhum dinheiro no mundo pode comprar o preço da minha salvação. Só o Senhor pode me dar. Eu sou pobre, dependente de Deus. Aquilo que as bem-aventuranças vai dizer: felizes são os pobres de espírito. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça de sermos pobres de espírito. Pobres para ocuparmos o último lugar que o Senhor disse no Evangelho de hoje, citando um exemplo de uma festa social, né? Uma festa de casamento. Não queira já de cara sentar no primeiro lugar, pode ser que você passe vergonha e aquele lugar esteja reservado para outra pessoa. Quando o Senhor fala da festa de casamento, biblicamente tem um sentido muito profundo. Que festa é essa? As núpcias do Cordeiro. O banquete eterno que partilhamos no altar e que viveremos quando estivermos com os anjos no céu, que a segunda leitura disse que nós iremos para Jerusalém celeste, para o banquete eterno, aonde os anjos estarão servindo, e são milhares e milhares de anjos, apontando para nós que há uma festa que nos espera, mas esta festa é reservada para os pobres de espírito, para os humildes de Deus. Então, se eu quero ir para a vida eterna,
Eu preciso pedir: Senhor, dá-me um coração humilde. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz que nós deveríamos brigar pelo último lugar. Porque no reino dos céus é assim, Jesus nos ensinou: quem quer ser grande, seja o menor. Quem quer ser grande aos olhos de Deus, seja o servo de todos. Na carta de Tiago, Tiago vai dizer que nós deveríamos tratar aos outros como se fossem nossos senhores, com disponibilidade para servir. Não procure então o primeiro lugar, os lugares de honra, mas seja aquele que escutará. Ao escolher o último lugar: ei, amigo, vem para perto. De quem escutará isso? Do próprio Deus. Porque na terra escolheu ser amigo de Deus, viver como amigo de Deus. E os amigos de Deus se fazem servos de todos. Quem são os amigos de Deus? Os santos. Os santos, ao qual todos nós, cada um na sua luta, é chamado a viver, porque você foi batizado, você foi eleito para viver um caminho de santidade. E todo aquele que vive realmente como amigo do Senhor, viverá como os santos viveram. E todos os santos testemunham, seja pela palavra, e seja sobretudo pelo exemplo, a humildade, para obedecer, para ser moldado por Deus, porque o orgulhoso não se deixa moldar nem pelo próprio Deus, ele acha que não precisa. A escola da humildade, vai dizer também um santo nos primeiros séculos: a humildade é a escada que nos leva para o céu. A humildade é a escada. São João Clímaco, ele diz isso. São João Clímaco. Inclusive ele tem um livro chamado A Escada do Paraíso. Ele diz: a humildade é a escada que nos leva para o céu. Agora, Jesus ainda continua dizendo para nós que quando fizermos uma festa, devemos convidar não os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos parentes. Parece assustador essa palavra, não é? Porque quando a gente vai fazer uma festa, a gente quer chamar nossos amigos. O que Jesus está usando aqui é uma ferramenta. Usando desse radicalismo, ele está tentando fazer estes homens pensarem. Porque não é que você vai deixar sua família de fora, não vai sentar numa mesa com seus amigos. Isso é bom, isso é agradável. É apenas um instrumento de reflexão. Jesus leva ao radical, para que a gente pense um pouco. E pense o quê? Que o humilde que nós estamos falando, ele também é generoso. O humilde vence a avareza, vence o egoísmo, porque aquilo que ele tem, ele sabe que pode ser usado para abençoar outras pessoas, ele pode partilhar. Jesus está fazendo aqui, nos fazendo lembrar que o orgulhoso, ele não se importa com aquele que está do lado passando necessidade. Mas o pobre de espírito, ele sabe que Deus proverá aquilo que ele necessita, então ele não tem medo de partilhar. O humilde é generoso em suas doações, em seus gestos de caridade, em suas ofertas. A generosidade. Agora, cuidado, tem muitas maneiras de pecarmos sem perceber, achando que estamos sendo humildes, generosos, e não estamos. É quando nós praticamos o bem, esperando reconhecimento, esperando aplauso.
Essa passagem me fez lembrar de um santo que será canonizado agora no mês de setembro. Dia 7 de setembro será a canonização de Carlos Acutis. Eu tive a graça de rezar diante do seu corpo incorruptível em Assis. Eu poderia falar de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce da Bahia, Santa Irmã Dulce, mas vou falar de Carlos Acutis para vocês hoje, de um fato interessante, que nos mostra essa generosidade que é amor gratuito, que não se disfarça de humildade esperando aplausos. Carlos Acutis é um santo dos nossos tempos, chegou a evangelizar pela internet, já tinha internet. O seu corpo está vestido com roupas como as de hoje nossas, do dia a dia. Ele amava a Eucaristia, ele guardava a pureza, ele praticava a generosidade e a caridade. No dia do seu velório, diz que seus pais, inclusive, são vivos ainda. No dia do seu velório, apareceram um grupo diferente de pessoas, mendigos, mal vestidos, mal cheirosos, mas que foram lá para se despedir. E isso chamou a atenção. Pois, diferente do Brasil, ou ao menos do interior do Brasil, onde enterro, no nosso interior, enterro é um evento social, né? Sai na rádio. Quem vem do interior aqui, levanta o braço para eu ver se vocês vão entender o que eu vou falar. Poucos. Quem vem do interior sabe que assim, sai na rádio, né? A família avisa que fulano de tal, o velório é de tal hora, todo mundo escuta a notícia. Aí, até quem não conhece o morto vai para tomar um cafezinho e conversar, porque é um evento social. Na Itália não é tão assim, né? Quem vai são os próximos mesmo. Então chamou a atenção que aqueles mendigos foram até aquele velório. Então perguntaram para alguns de onde eles conheciam Carlos. E então a sua família descobriu uma coisa que ninguém sabia. Que comumente no domingo pela manhã, às vezes na semana também, o Carlos ele saía pelas ruas para conversar com os mendigos e levar a eles um pão, levar a eles um cafezinho. Ele fazia isso e ninguém sabia, porque ele não estava atrás de aplausos. E nisso se reconhece os sinais de santidade, porque esta generosidade que brota do coração dos humildes é amor. E o amor que nós estamos falando, o amor cristão, ele é gratuito. Ele não se manifesta querendo ser reconhecido. Aquilo que a tua mão direita faz, que a esquerda não veja. Não é assim? Então as pessoas não sabiam, mas aqueles mendigos foram lá para se despedir do seu amigo. Porque eles tinham nele um amigo. Que coisa generosa, que coisa maravilhosa. Já o falso humilde, ele até ajuda, mas ele precisa fazer uma foto e postar na internet, para que todo mundo diga: nossa, como ele é bom, nossa, como ele é generoso. E a palavra aqui está ensinando que a esses já receberam a sua recompensa. Se você só é bom com quem é bom contigo, qual é a diferença de quem é pagão para um cristão? Nenhuma. Você já recebeu a sua recompensa. E para esses que só são bons para serem vistos, já receberam também a sua recompensa nas curtidas, nos comentários lá do Instagram. Mas a nós não deve ser assim. A humildade que o Senhor está nos pedindo nos leva a este amor que com gratuidade, muitas vezes sem esperar até um obrigado, ele se satisfaz no bem que faz e não na espera de que o outro lhe valide. Peçamos hoje a Deus esta graça, porque a primeira leitura também disse
que esse é o caminho que nos leva à felicidade. E faz todo sentido. Porque quando eu faço esperando que o outro me reconheça, eu vou me frustrar muitas vezes. Eu vou me entristecer muitas vezes. Agora, quando eu faço e me satisfaço com isso, com o bem realizado, nele está o meu prazer. Então a gente entra no caminho da felicidade, que só o amor cristão, o amor gratuito, pode gerar no coração daqueles que se fazem humildes. É se fazer humilde. No instante de silêncio, faça a sua oração e pede a Deus a graça diante desta palavra. Senhor, me ajuda a crescer na humildade. Quebra todo o orgulho que ainda existe em mim. Arranca essas raízes do meu peito. Dá-me a graça, Senhor, de amar sem nada esperar. Dá-me a graça da generosidade. Dá-me a graça de, no caminho da humildade, chegar ao banquete eterno da minha salvação. Pois sou pobre e dependo de Ti. Pois sou pobre, preciso do Teu Espírito Santo a me transformar, a me converter. Pois sou pobre, preciso da Tua palavra a me convencer de tudo aquilo que ainda precisa ser transformado em mim. Eu digo sim, Senhor. Assim como a Virgem Maria, a humilde serva de Sião, para que eu possa também ser um servo Teu, na igreja e aonde eu estiver. Dai-me, Senhor, esta graça. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, manso e humilde de coração.